Flamengo e Vasco empataram por 0-0 ontem no Maracanã. O placar ficou inalterado. O rubro-negro não conseguiu balançar as redes do goleiro Léo Jardim, melhor jogador em campo. O time perdeu chances. Faltou pontaria, mas faltou, além da pontaria, mais alguma coisa? É isso que eu vou falar com vocês nesse vídeo de hoje, nessa análise tática pós-jogo. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Antes da gente seguir para a análise, eu quero pedir para que você deixe o like no vídeo. Não esquece de deixar o like, que é muito importante aqui para o nosso trabalho, para a gente engajar esse conteúdo. A cada like que você deixa aí, o YouTube recomenda esse vídeo para 3 a 5 pessoas, para no mínimo 3 e até 5 pessoas. E também te peço para que você se inscreva no canal. A gente está aí na beira de bater 29 mil para a gente já chegar nos 30. Então não se esquece de se inscrever no canal, tá? Vamos olhar para as escalações. O Flamengo foi a campo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar de la Cruz, Gerson, Arrascaeta, Michael e BH. Danilo e Plata ficaram no banco. E o Vasco? O Vasco foi a campo com Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Pitão, Hugo Moura, Jair jogou ao lado do Hugo Moura, Rayan na ponta direita, Felipe Coutinho, Nuno Moreira e Verratti. Vamos para análise em vídeo agora para entender tudo o que aconteceu taticamente nessa partida. Primeira coisa que eu quero destacar para vocês foi a estrutura de construção. O Flamengo nesse 3+2 aqui, com o Ayrton desempenhando a mesma função do Alexandro, mais recuado, mais próximo dos zagueiros. Os dois pivôs, como sempre, alinhados. Gerson e Arrascaeta um pouquinho mais por dentro. E o Michael dando amplitude lá por fora, bem com o pé na linha, como vocês estão vendo aqui na imagem, tá? E aí, essa foi a estrutura que o Flamengo usou. E aí o que deu para perceber nesse primeiro lance de ataque aqui mais contundente do Flamengo foi o BH tentando atacar o intervalo entre os zagueiros ali para poder receber essa bola na profundidade. Acabou que o BH fez um pouquinho rápido demais esse movimento de facão, na minha opinião. O Michael também demorou um pouquinho para fazer o passe. E aí o BH ficou impedido. Tá? E depois ele até rolou essa bola para trás para o Gerson, mas já estava... não ia valer, já estava parado, né? Aqui, um lance de perigo do Vasco, a pancada lá de longe do PH. O Flamengo está marcando certinho aqui, 3 contra 3 aqui, tentando bloquear aqui o corredor lateral. O Coutinho consegue uma jogada aqui em que ele limpa a bola, traz a bola aqui para dentro, né? Faz o cruzamento, o Rossi tira. E aí isso aqui é mérito total do PH, né? Ele dominou rápido, bom domínio, ajeitou e bateu lá de longe e a bola bateu na trave. Isso aqui não tem nenhum defeito defensivo do Flamengo. O Flamengo não tem nenhuma responsabilidade. A defesa do Flamengo, Felipe Luiz, ninguém. Isso aqui é totalmente mérito do adversário, tá, gente? E aí o Flamengo conseguiu gerar vantagem como, né? Especialmente nesse contexto aqui do Arrascaeta vir trabalhar nas costas da primeira pressão. Quando o Vasco subia um pouquinho o bloco, o Flamengo conseguia quebrar essa primeira pressão, conseguia achar que o Arrascaeta, especialmente nas costas da pressão, então olha ele recebendo aqui, ó, tá? E ele vai progredir, Michel vai fazer aqui o movimento de receber aqui na linha lateral, próximo da linha lateral, com o pé na linha ali, como ele trabalhou a maior parte do primeiro tempo, especialmente, e ele vai trazer para dentro, vai receber de volta do Arrasca, aquela tabelinha básica, né? Como dizem os argentinos, toca o me-voe, tabelou, recebeu de volta, bom passe aqui do Arrascaeta para o Michael. Michael bateu fraco nessa bola, bateu em cima do Léo Jardim. Foi a primeira chance assim que o Flamengo já perdeu ali, uma chance já mais clara que o Flamengo perdeu com o Michael. Poderia ter dado um tapa mais forte, poderia ter tentado tirar um pouquinho mais do goleiro, mas a bola ficou relativamente fácil aqui para o Léo Jardim, que espalmou. E aí, gente, o bloco alto do Flamengo, precisa falar sobre o bloco alto do Flamengo. O Flamengo ontem deixou de fazer isso aqui que está apontado na tela, que é, na hora que baixa um pouquinho o bloco, estrutura ali o 4-4-2, já anda para frente. Então, normalmente o que a gente vê, exatamente isso que eu estou apontando aqui com as setinhas, os jogadores andando para frente, encaixando individual, cada um vai buscar um encaixe individual para poder pressionar o adversário. O Flamengo deixou de fazer isso na noite de ontem contra o Vasco, até coloquei essa carinha triste aí, porque realmente isso tira volume de jogo do Flamengo, isso dá volume de jogo ao adversário, dá ao adversário a possibilidade de trocar mais passes com mais tranquilidade. Isso aí vai deixando o adversário, inclusive, gostar do jogo, ter mais confiança. O bloco alto do Flamengo ontem não foi o de outras partidas que a gente está acostumado a ver com o Felipe Luiz, tá? E agora a gente vai ver uma jogada por dentro, o Hugo Moura fazendo aqui uma interceptação, o Gerson tentou achar um passe aqui para o Arrascaeta, o Hugo Moura intercepta, tabela aqui com o Rayan, vai receber de volta, e aí o Ayrton vai perseguir ele, até aqui tá tudo ótimo, o Ayrton perseguiu, não deixou ele progredir, e aqui o Ayrton vai deixar, olha só, as costas dele aqui muito vulneráveis, ele perseguiu muito de perto o Hugo Moura, que ele já não precisava perseguir tão de perto, já pode dar um pouquinho mais de espaço,
é um volante, é um cara que não vai ter essa capacidade de ganhar suas costas com tanta facilidade. A não ser que você ofereça as costas, como fez aqui o Ayrton. Então o Ayrton não deu mole aqui. O Hugo Moura girando em cima dele. Gente, sinceramente, com todo respeito ao profissional que é o Hugo Moura, formado no Flamengo, mas ele é um volante, né? O drible tá longe de ser a sua principal característica. Então, ser driblado dessa forma tão fácil aqui pelo Hugo Moura foi um vacilo, sim, do Ayrton Lucas, tá? E aí, a principal chance do Vasco no jogo, que foi esse domínio um pouco errado aqui do Verratti, que acaba virando um passe para o Nuno Moreira. O Wesley arriscou em fazer esse carrinho aqui para poder tentar realmente bloquear a finalização. E aí o Nuno Moreira foi muito bem também, achou o drible, tá? E aí, quem foi melhor ainda foi o Rossi, que fez essa grande defesa. Olha aqui de novo o bloco alto do Flamengo. Ó. O Flamengo tinha conseguido bloquear aqui. Deixa eu voltar um pouquinho para mostrar para vocês. O Flamengo tinha conseguido bloquear o avanço do Vasco. Estava bem encaixadinho aqui, não tinha linha de passe aberto. E aí, passe para trás, ó. Passe para trás. Quando o passe é feito para trás, olha como é que o Pulgar já vai voltar. Então, em outros tempos, em outros jogos, muitos outros jogos a gente viu o Flamengo continuar andando para frente todo encaixadinho. O que a gente viu ontem foi o Pulgar andar para trás e optar por não seguir avançando. E aí, o que acontece? O Flamengo não tem a mesma capacidade de pressionar. O que seria o ideal aqui? O BH já encaixar lá no zagueiro, o Gerson encaixar aqui no lateral, o Arrascaeta encaixar no outro zagueiro, deixar o lateral lá do outro lado, do lado oposto livre. Você deixa o lado oposto mais livre, porque até essa bola ser atravessada lá, você consegue correr para recuperar. E o Pulgar teria que encaixar no Hugo Moura para o BH poder andar para frente com mais tranquilidade. Então, volto a dizer, o bloco alto ontem não estava legal, eu não gostei, tá? O Vasco trocando passo com tranquilidade, vai rodar a bola para o outro lado. E olha a liberdade que vai ter aqui o PH para poder progredir. O Flamengo dando liberdade para o Vasco poder avançar no campo de jogo. O Flamengo, eu tinha falado aqui no pré-jogo que o Flamengo tinha que sufocar, tinha que apertar o Vasco. O time que está com a confiança lá embaixo, que está cometendo erros na sua defesa. Então, era um jogo para o Flamengo pressionar bastante e forçar esse erro, forçar a bola longa, ser um time mais predominante em campo. Embora tenha criado muitas chances, embora se tivesse que sair um vencedor do jogo de ontem, seria o Flamengo, por justiça, pelas chances criadas, mas eu achei que o bloco alto ontem foi um capítulo à parte no aspecto negativo. Acho que o Flamengo precisa voltar a jogar com esse bloco alto mais encaixado, mais intenso. Aqui, jogadinha de escanteio, que está faltando. Estou mostrando esse lance aqui justamente para apontar que eu estou sentindo falta desse escanteiozinho curto aqui. É uma jogada que gera dúvida na última linha lá, que essa última linha anda para frente, anda para trás. Vocês que me acompanham sempre aqui sabem que eu falo isso sempre. O Flamengo tem batido muito escanteio direto, e pode usar um pouquinho mais essa dinâmica aqui. Ó. Fez um 2 contra 1 aqui. O Gerson com a Arrascaeta, ele vai cruzar. Olha lá o Michael invadindo a área. Ó. O Gerson vai cruzar e o Michael errou a finalização, mas é uma situação de perigo aqui. É uma situação interessante que o Flamengo gerou através de um escanteio batido curto, né? Tá faltando essa dinâmica. O Flamengo tinha muita dinâmica de escanteio curto, pelo menos para poder variar de vez em quando. O Flamengo tem batido só o escanteio direto. Eu estou sentindo falta de dinâmicas um pouquinho diferentes para poder gerar um pouquinho mais de dúvida nos adversários. Aqui uma situação em que o De La Cruz vem se aproximar do Arrascaeta para poder gerar a linha de passe. O Arrasca não faz o passe no primeiro momento, e aí essa bola entra lá para o Michael, e o De La Cruz faz uma ultrapassagem muito interessante aqui. Faltou o Flamengo, em alguns momentos também, ter mais triangulações pelo lado. Tinha dinâmica, funcionava, o Flamengo gerou bastante vantagem aqui pelo lado esquerdo com o Michael, manipulou bem, realmente funcionou. Mas poderia ter sido ainda melhor, na minha opinião, tá? Triangulado mais, com mais ultrapassagem, ter usado mais esse apoio, essas ultrapassagens. Então, muitas vezes a gente via só 2 jogadores do lado do campo, tinha que ter 3, né? Essa formação de triângulo é importante que haja. E aqui o Michael deu o tapa bem aqui do De La Cruz, ele vai gerar aqui um drible, e a cabeçada aqui do Gerson, em que o Léo Jardim, de fato, fez uma grande defesa. Aqui sim, o goleiro do Vasco brilhou. Aquela bola do Michael estava um pouquinho mais em cima dele, um pouquinho mais fraca. Aqui foi uma cabeçada queima-roupa e ele foi muito bem. Vamos seguir aqui com os lances, com as imagens, para a gente continuar analisando. Olha só esse movimento aqui do Ayrton e do BH ultrapassando ao mesmo tempo. O Gerson está pedindo a bola aqui para o Michael. E aí o BH trava a corrida e o Ayrton também acaba travando, porque ele percebe que o Michael não vai fazer o passe para ele. A gente está vendo aqui o Flamengo com muitos jogadores do lado do campo, como eu tinha falado, né? Poderia ter trabalhado um pouquinho mais isso, até porque o Ayrton ficou muito preso, então quem tinha que fazer esse movimento às vezes era o De La Cruz, às vezes até o Gerson tinha que vir trabalhar lá com o próprio Arrascaeta, ou o BH sair da área para trabalhar com o Arrascaeta, como a gente está vendo agora. Então eu acho que poderia ter trabalhado um pouquinho mais esses triângulos pelos lados. Só que aqui o Michael achou um passe bem interessante para o Gerson, tá? E o Gerson vai fazer algo que eu sempre chamo a atenção, que o Flamengo tem que fazer mais. Passe cavado, olha aqui, ó, passe por cima, ó, esse passe cavado aqui tem que acontecer mais. Essa aqui é uma jogada muito boa para furar a defesa. Quando o adversário está com a linha abaixo, você faz essa tabelinha aqui e usa o passe cavado, o BH vai fazer o passe para trás e o Gerson vai jogar essa bola por cima. O Gerson estava numa noite infeliz. Bonito passe cavado aqui.
mas em geral errou muita tomada de decisão, errou finalização, não estava numa noite boa ontem. O Coringa, o capitão do Flamengo, tá? Inclusive, falar sobre uma noite boa do Gerson, né, que não estava numa noite boa, né? Esse lance aqui, né? Tem essa disputa aqui do Pulgar com o jogador do Vasco, eu não me lembro quem foi aqui agora, o PH, talvez, que sai aqui no contra-ataque, tá? Ele vence aqui essa disputa e, gente, tá claro que não foi nada. E o Klaus, o juiz da partida, o Rafael Klaus, o meu xará, ele sabe que não foi nada, ele viu. E aí a bola vai vir pro Gerson aqui, ó. Ele já tá de braço aberto, reclamando com o Klaus, porque o jogador do Vasco tá deitado. O Gerson não tem que estar preocupado com o jogador adversário deitado. Se o jogador adversário tá deitado, deixa ele lá deitado. E aí o passe vai vir para ele. Eu estou destacando aqui o Klaus, eu vou destacar aqui o Klaus, porque o Klaus não vai apitar. Existe hoje uma regra, não sei se você sabe, Gerson, que determina que o juiz é que escolhe se vai parar o jogo ou não, não é você, Gerson. Não é mais o jogador, exatamente para não ter esse tipo de problema. O juiz é que julga, o juiz não tinha apitado, não ia parar o jogo ia seguir. E o Gerson decidiu jogar a bola para fora. O Flamengo precisa parar de ser um time bonzinho. O Flamengo é um time muito bonzinho, tem que ter mais faca no dente, tem que ter mais sangue no olho. Isso aqui, gente, não pode acontecer. Desculpa a minha coringada com o Coringa, mas realmente isso aqui foi algo que na hora do jogo eu fiquei realmente assim, sem acreditar no que estava acontecendo. É muito importante que isso seja dito, porque realmente isso aqui é algo que é inaceitável, tá? Não tem que parar. Inclusive, se fosse ao contrário, não teria parado. Importante falar também. Mais uma vez o Arrascaeta se colocando aqui agora entre as linhas e recebendo a bola do De La Cruz, que normalmente é o cara que acha o Arrascaeta. Naquele primeiro lance lá que eu mostrei para vocês, também foi o De La Cruz achando o Arrascaeta. Achou muito bem aqui, mais uma vez aqui nesse meio espaço, com o Michael dando amplitude, recebendo, e o Arrascaeta fazendo a bola andar rápido. O Flamengo deixou um pouquinho, às vezes, de fazer a bola andar mais rápido ontem. A bola circulou com uma certa lentidão. Isso também fez com que o Flamengo tivesse menos volume de jogo do que o torcedor está acostumado. E aí o Michael vai trazer essa bola para cá, vai cruzar para o Gerson, que não vai conseguir alcançar. Tinha muita jogada do Gerson fazer um movimento da esquerda para a direita, da esquerda para dentro, fazer uma diagonal para terminar a jogada nele, porque o Flamengo usava muito o lado esquerdo, então o Gerson fazia esse movimento. Só que o Gerson não é um grande finalizador, a gente sabe disso, e ontem, especialmente, estava uma noite muito ruim, e isso acabou, obviamente, influenciando para que o time fosse menos efetivo do que o torcedor gostaria de ver, né? No segundo tempo, houve uma mudança. O Ayrton um pouco mais aberto, ultrapassando um pouco mais, aparecendo um pouco mais no ataque. O Ayrton fez 2 ultrapassagens só no primeiro tempo, e no segundo tempo já apareceu mais aberto aqui e vai receber essa bola do De La Cruz. De novo, passe cavado. Foram só essas 2 situações de passe cavado o jogo inteiro. Aquele passe lá do Gerson para o BH e agora esse aqui do De La Cruz para o Ayrton. Ó. Ele vai achar esse passe cavado muito bonito, o Ayrton vai tentar o cruzamento e a zaga vai tirar. Falta um pouquinho mais de passe cavado e faltava um pouquinho mais do Ayrton também ultrapassando. O Felipe resolveu ser um pouquinho mais conservador no primeiro tempo, segurar o Ayrton, e aí no segundo tempo tentou ganhar o jogo liberando o Ayrton. Tá? Aqui mais uma vez o bloco alto desencaixado, né? O Michel foi lá abordar o Léo Jardim, não acho que precisava, tinha que ter mantido aqui o encaixe no zagueiro do Vasco, bola descoberta, bola na profundidade, e aí o Ryan demorou, deu um tapa a mais aqui. Eu acho que o Ryan tinha que ter dado essa bola de primeira para o Verratti, que bom que ele não deu. E aí essa bola tinha que ter sido no chão também, né? Ainda bem que ele jogou pelo alto também. Depois da transmissão mostrou o Verratti pedindo essa bola no chão. O Verratti cabeceia bem, Ryan, mas essa bola era no chão e que bom que ele errou tomar decisão aqui, jogou muito forte pelo alto e o Vasco não conseguiu fazer esse gol. Aliás, essa foi a única grande chance do Vasco no segundo tempo, tá? O Vasco baixou muito mais as linhas no segundo tempo, o Flamengo teve bastante dificuldade de invadir, foi mais difícil para o Flamengo invadir no segundo tempo, porque o Vasco realmente resolveu baixar mais as linhas, os seus pontas ajudaram muito mais os laterais, volantes muito mais posicionados, muito mais fixos. Então, de fato, o Flamengo teve mais dificuldade no segundo tempo, muito por conta do posicionamento do Vasco, que baixou mais ainda as linhas. E aí, ó, a gente vai ver aqui o Ayrton de novo aparecendo, dando esse drible da vaca, que aliás ele adora fazer, né? De novo o Ayrton com liberdade, Michael por dentro, ele vai tentar o cruzamento, só que aí ele vai sentir a perna. 11 minutos do segundo tempo, foi o que durou de Ayrton tentando aparecer um pouquinho mais no ataque, com mais liberdade, que poderia gerar mais vantagem para o Flamengo se ele tivesse ficado em campo, porque com o pé aberto ele pode cruzar mais, e o Flamengo teria mais gente dentro do bloco, mais gente no entrelinhas, mais vantagem numérica, mais vantagem qualitativa, só que ele acabou saindo, entrou o Varela mais uma vez entrou bem, mas entra de pé trocado, já não pode dar tanta profundidade, embora ele tenha ultrapassado em alguns momentos, mas não é a mesma coisa, né? E aí, depois das mudanças, entrou junto com o Varela, Cebolinha e Plata. O Plata como 9 no lugar do BH e o Cebolinha no lugar do Michael. E aí a marcação melhorou. O Flamengo voltou a conseguir subir o bloco um pouquinho, conseguiu encaixar um pouquinho mais. E aí na hora que você sobe o bloco, gente, sabe o que acontece? O adversário faz isso aqui, ó. Chutão pra frente, ó, tá? Porque tá marcado. O time do Vasco não é um time tão qualificado tecnicamente. Faltou pressionar um pouquinho mais na marcação, faltou um pouco mais de postura sem bola
para poder ter mais volume e incomodar mais e machucar mais o Vasco. Tá? Então, jogada de escanteio, o Flamengo batendo direto e o Flamengo conseguindo vencer os duelos aéreos. Tá? Faltou a pontaria aqui também, faltou o gesto técnico um pouquinho mais apurado. Em alguns escanteios, teve um do BH também, que eu não mostrei, esse do Plata, agora também uma jogada em que o Pedro, que já tinha entrado, né, entrou no lugar do Gerson, o Plata foi lá para o lado direito, o Wesley acertando o cruzamento de novo na cabeça do Pedro, a exemplo do que tinha acontecido na quarta-feira passada contra o Juventude. O Pedro cabeceia e o Léo Jardim faz uma grandíssima defesa, mais uma. O Léo Jardim, de fato, defendeu muito aqui uma bola parada e que o Plata também estava inteiro, né? Dava para ter cabeceado melhor a Plata, mas jogou a bola por cima. O Flamengo pecando um pouquinho nesse gesto técnico no duelo aéreo, tá? Aqui o Zuccarello, depois que o Zuccarello entrou, ficou mais difícil ainda para o Flamengo, porque o Zuccarello fazia o papel de ala praticamente do lado esquerdo, um ponta, mas que ele é que batia com o Wesley, ele que saltava lá para proteger aqui o Piton estruturando aqui a linha de 4 sem precisar saltar. Então muitas vezes a gente vê até uma linha de 5 com o Zuccarello protegendo ali o lado esquerdo do Vasco, lado direito do Flamengo. Então foi um pouquinho mais difícil, o Flamengo usou um pouquinho mais o lado direito no segundo tempo, mas estava um pouquinho difícil, especialmente depois que o Zuccarello entrou. Então o Vasco com muita gente na área, protegendo o corredor central. E aqui, ó, o Flamengo subiu um pouquinho mais a pressão. Isso aqui é uma pressão para as perdas, não é um bloco alto, não é uma transição defensiva. O Flamengo entrando aqui numa transição defensiva, pressionando para as perdas. E aí, olha só, pressionou para as perdas, foi um pouquinho mais intenso sem bola. O que conseguiu? Roubar a bola no campo do adversário e conseguiu aqui uma grande chance. O tapa que o Pulgar dá para o Arrascaeta. O Arrascaeta optou por não finalizar, talvez entendendo que tinham 2 zagueiros aqui na frente dele. Acho até que daria para finalizar, mas ele optou por um passe para o Pedro. Só que se ele tivesse mapeado o espaço, ele tinha pisado aqui para trás, tinha dado um calcanharzinho, só uma ajeitadinha aqui para trás para o Cebolinha, e aí sim o Cebolinha ia entrar inteiro para finalizar. Faltou aquela mapeadinha no espaço para o Arrasca entender que estava chegando o Cebolinha, e aí o Flamengo perdeu essa grande chance. Infelizmente não conseguiu botar essa bola para dentro do gol. Na sequência teve o escanteio, teve essa jogada aqui pelo lado direito, o Arrascaeta vai cruzar, e mais uma vez o Léo Jardim vai aparecer muito bem. Aqui uma jogada que eu sempre falo para vocês, gente, que tem que fazer mais também quando o adversário está com um ônibus estacionado ali na frente. O adversário está defendendo muito, com as linhas muito baixas. Essa diagonal aqui para alguém escorar de cabeça. Acho até que o Cebolinha, tá vendo aqui o 2 contra 1 do Varela e do Cebolinha em cima do PH? Tem que aproveitar um pouquinho mais isso aqui, ó. O Garré demorando para baixar. Inclusive uma situação que eu mostrei para vocês no pré-jogo, esse contexto aqui. O Ortiz fazendo a bola, lá o Cebolinha tentou direto. Acho até que o Cebolinha tinha que tentar escorar essa bola aqui para o meio. E o Léo Jardim mais uma vez aparecendo, e ainda teve essa última chance aqui por dentro, o Flamengo conseguindo jogar por dentro. O Pulgar vai achar o Plata vai achar o Pedro aqui, o Pulgar, aliás, vai receber a do Plata, vai achar o Pedro, e o Pedro vai chutar, infelizmente, também em cima do Léo Jardim. De fato, a bola não queria entrar ontem, o goleiro adversário foi muito bem, o Flamengo também pecou um pouquinho na pontaria, como vem pecando muito, né? Aliás, isso não é de hoje, né? Isso acontece já há muitos anos, mas teve algumas situações ali, sem bola especialmente, que me incomodaram, eu espero que o Felipe possa corrigir. Beleza? O que vocês acharam da atuação do Flamengo? O que vocês fariam diferente? O que vocês acharam da atuação do Felipe, dos jogadores? Comentem aqui que eu quero ler vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E para você que chegou até o final desse vídeo, eu quero te dizer que o cupom Falando 20 está rolando com tudo nos cursos do Laboratório do Futebol. Então tem o curso de bola parada, que é um curso muito legal, que você vai aprender a analisar a bola parada. Tem também o curso Explorando o Jogo, que é uma introdução à análise de desempenho, que também é muito legal, você vai aprender a analisar jogos, times, jogadores individualmente, é muito legal também o curso Plano do Jogo. Tem a comunidade Mestre da Análise, que é também uma comunidade muito legal dos analistas de desempenho do Brasil. Tem um grupo de WhatsApp também para você trocar ideia com a galera. É muito maneiro a comunidade Mestres da Análise. E tem também o curso Sistemas Táticos, para você conhecer aí os sistemas 4-4-2, 4-3-3, as linhas de 5 também, 3-5-2, 3-4-3. É muito legal também esse curso. Todos eles com o cupom Falando 20, você vai ter 20% de desconto. A LabFoot é a maior e melhor escola de análise de desempenho do Brasil. Você não pode perder tempo, tem que entrar aqui na descrição do vídeo, entrar ali nos links dos cursos ali, entender qual curso faz mais sentido para você. E na hora de você adquirir o seu curso, coloca o cupom Falando 20, que você vai ter 20% de desconto, beleza? Até o próximo vídeo, um forte abraço e eu fui!